Olá, eu sou o Leonardo, aluno do curso de Sistemas de Informação aqui do campus de Três Lagoas. E hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica voluntária, que foi iniciado em janeiro desse ano e é coordenado pelo professor Dr. Rafael Rossi. O tema do projeto é Reconhecimento Facial. O reconhecimento facial é uma técnica de autoindicação biométrica, ou seja, utiliza algo que a pessoa é para classificá-lo, assim como o reconhecimento por digitais ou íris. Essa técnica possui uma menor acurácia quando comparada às outras citadas. Porém, ela possui uma grande vantagem. Não é um método invasivo e não exige nenhum contato, podendo assim um sistema computacional reconhecer uma pessoa tanto de perto quanto de longe. Como seres humanos, é fácil para nós identificarmos uma pessoa quando vemos uma imagem. Mas como ensinamos um computador a fazer isso? Normalmente, sistemas de reconhecimento facial extraem características dos rostos e salvam em um banco de dados. Assim, quando uma autenticação é necessária, eles extraem características do novo rosto informado e fazem uma busca por similaridades com os dados previamente salvos, um matching. Aprendizado de máquina também pode ser utilizado para o reconhecimento facial. Podem ser empregadas diversas técnicas capazes de selecionar e extrair atributos importantes da imagem, além de diversos algoritmos capazes de criar modelos que podem facilmente reconhecer pessoas pelo rosto. Neste trabalho, utilizamos as redes neurais convolucionais como nosso modelo de aprendizado de máquina, que atualmente são o estado da arte em classificação de imagens. A ideia por trás das redes neurais convolucionais é que as imagens são filtradas antes do treinamento da rede neural profunda. Os filtros, ou convoluções, agem destacando as linhas importantes para a classificação da imagem e podem ser combinadas com camadas de pooling, que verificam correspondências entre o filtro de convolução e a entrada. E é a partir das características extraídas por esses filtros que a rede neural profunda é treinada para reconhecer uma pessoa. O uso de modelos tende a ser mais rápido do que a busca por similaridades. Porém, essa abordagem possui um problema prático. Como novos usuários tendem a ser inseridos constantemente nos sistemas computacionais, o modelo teria que ser retreinado a cada inserção, o que pode ser muito custoso computacionalmente. Para isso, o objetivo desse trabalho é o estudo e emprego de técnicas de aprendizado de máquina baseada em uma única classe. Ou seja, identificar uma pessoa dentre todas as outras ensinando o computador a reconhecer apenas ela. Muito útil, por exemplo, em celulares, onde só a face do usuário é informada. O que é diferente dos modelos tradicionais, que buscam identificar pessoas a partir de uma coleção que tenha imagens de todas elas. Ainda estamos na metade do projeto, e foram realizados experimentos que nos servirão como linha de base, utilizando os métodos tradicionais de aprendizado de máquina, os multiclasse. Foram testados os algoritmos de matching, Aging Faces, Fisher e o Local Binary Patterns Histogram, ou LBPH. E também testamos diversas arquiteturas diferentes de redes neurais convolucionais. Todos os testes foram feitos em 10 bases de dados diferentes, contendo no total mais de 12.500 imagens de quase 800 pessoas diferentes. Para as avaliações, utilizamos o procedimento do Tenfold Cross Validation, que divide a base de dados em 10 subcoleções e alterna entre essas 10 subcoleções para treinar e avaliar o algoritmo que está sendo utilizado. E como método de avaliação, medimos a acurácia dos resultados, ou seja, o número de respostas corretas sobre o total de respostas. Para a leitura das imagens e os algoritmos de matching, utilizamos a biblioteca OpenCV, e para as redes neurais, a biblioteca TensorFlow, desenvolvida pela Google. Entre os algoritmos de matching, o LBPH apresentou uma performance melhor em relação ao Aging Faces e o Fisher, e entre as redes neurais, a Exception é a rede que sobressaiu. Vale ressaltar que quando comparados o LBPH e a rede neural Exception, a rede neural obteve os melhores resultados em 7 das 10 coleções de dados. O projeto ainda não acabou. Nosso próximo passo será implementar e avaliar abordagens de aprendizado profundo, como os autoencoders, que são estruturas de redes neurais onde a entrada é reproduzida na saída, passando por camadas que irão comprimir esses dados de entrada, assegurando que os dados importantes não sejam perdidos. E também as redes adversárias, uma inovação em aprendizado de máquina. São modelos generativos, em que redes neurais competem entre si e são capazes de criar modelos baseados nos dados de treino. Podemos assegurar que ainda tem bem mais por vir. Obrigado.